Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos com mais uma lição para o último trimestre de 2022. Lições de adultos. O tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta lição nós vamos estudar até o final do ano, tá bom? Olha aqui, vou mostrar direito para vocês. A nova lição da classe de adultos discorrida, comentada pelo pastor Ezequias Soares, pastor da Assembleia de Deus da cidade de Jundiaí, São Paulo. Nós temos a lição de número 1 com o título Ezequiel, o atalaia de Deus. Texto áureo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. A verdade prática nos diz que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino, quanto também as boas novas. Se você não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Eu tenho percebido que muitos de vocês ainda não são inscritos. Nós temos muitas pessoas que visitam o nosso canal. Então faça sua inscrição e ajude-nos a levar a mais pessoas esses conteúdos. Nós queremos nessa lição, primeiro mostrar para vocês os objetivos, porque isso é muito importante, inclusive para o plano de aula sua, professor, seu plano de aula, tá bom? Então, nós vamos ver 3 objetivos principais. 3. Apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel e também explicar a expressão atalaia. Ainda podemos colocar esse quarto objetivo, como está aqui na lição do professor, conscientizar a respeito da mensagem de responsabilidade individual. Nós vamos iniciar os subsídios dessa semana convidando você a ler o livro do profeta Ezequiel. Por quê? Porque esse livro de Ezequiel é o livro que está baseado esta revista, certo? Essa lição bíblica do quarto trimestre de 2022. São 13 lições importantíssimas para o nosso aprendizado no livro do profeta Ezequiel. Então, desde já o convite para você fazer a leitura mais uma vez desse livro profético. Olha, o texto bíblico para esta lição, a lição de número 1, está em Ezequiel 3, 16 a 21 e também o versículo 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás:
assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Que palavra! É a palavra de Deus ao profeta Ezequiel. Nós queremos, querido professor, trazer alguns subsídios importantes para a sua aula desta semana. Começa mais um trimestre, é o último trimestre deste ano de 2022, e esse tema é muito importante, a justiça divina. Deus é o juiz de toda a terra. Então, toda causa que está nas mãos do Senhor, Ele julgará com justiça e equidade. Porque a palavra de Deus nos diz que essa é a base do seu trono, justiça e equidade. Então observe aqui como compreender um livro tão antigo quanto este livro do profeta Ezequiel. E também ao mesmo tempo complexo. Como entender? O livro de Ezequiel tem correlação com o livro de Apocalipse, porque é um livro altamente profético. Nesse sentido, o nível de complexidade é parecido com o livro de Apocalipse. Entretanto, isso não pode ser motivo para a pessoa ficar realmente desmotivada. Não deve ser motivo para a pessoa ficar desmotivado, vamos falar assim, né? Sem redundância. Então, a forma como o assunto está organizado para o estudo deste trimestre, né? Então auxiliará uma melhor compreensão da inspiração de Deus ao profeta. Esta lição dá as primeiras coordenadas necessárias para você aproveitar a leitura deste livro sagrado, o livro do profeta Ezequiel, não é? E obter dele os ensinamentos de Deus para nossas vidas, para a sua vida. Então, essa primeira lição nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens, porque nós fomos chamados por Deus para sermos atalaias. Como Ezequiel foi chamado a ser atalaia em Israel, nós, em Cristo, fomos chamados para ser atalaias nestes últimos dias, anunciando a mensagem de arrependimento, de salvação, de libertação. Então nós somos atalaias de Deus. Precisamos então compreender esse chamado de Deus e obedecer. O ID é para todos nós que temos esta palavra e nós somos atalaias do reino de Deus. Essas lições desse presente trimestre, o quarto trimestre, foram selecionadas deste livro do profeta Ezequiel. Observe que essa lição trata também da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus, ontem e hoje. Vamos ver a primeira parte, que fala sobre o livro de Ezequiel. A primeira parte fala sobre o livro. Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. Observe que nós podemos dividir esse livro de Ezequiel, primeira parte do capítulo 1 ao 24, a segunda parte do capítulo 25 ao 32 e a terceira parte do capítulo 33 até o 48. 3 partes principais. Então, nessa primeira parte, do capítulo 1 ao 24, as profecias foram entregues antes da destruição da cidade de Jerusalém e também do templo. Ocupa esses primeiros 24 capítulos, tá certo? Nesta parte está a visão inaugural do ministério do profeta Ezequiel. Na segunda parte, depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, lembre-se que o reino estava dividido, Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados agora também às nações vizinhas, aquelas nações que estavam ali ao redor de Israel, Amon, Moabe, Edom, a Filistia, Tiro, Sidom, Egito
Então aquelas nações também, elas tiveram profecias de juízo contra elas. Isso revela que o nosso Deus não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações. Deus é soberano em todo o universo. Ele se preocupa com todo o ser humano. O homem caiu no pecado e Deus está preocupado com essa situação do ser humano. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer trabalhar na vida deste ser humano. O homem sempre foge de Deus. Deus está sempre em busca deste homem, tá certo? A segunda parte, nós temos algumas informações pessoais da vida do profeta, porque não é tanta informação assim na Bíblia Sagrada acerca de Ezequiel. Então, a segunda parte, vamos ver sobre a vida do próprio profeta. Seu nome em hebraico é Ezequiel, fortalecido por Deus, aquele que é fortalecido por Deus. Não aparece nos relatos dos reis, nem das crônicas, né? O pouco que se sabe a respeito dele é o que nós lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para realmente ilustrar a situação de exílio de seus compatriotas na Babilônia. Vocês observem que no capítulo 12, a partir do versículo 4, confira aí no livro de Ezequiel, até o versículo 7, nós observamos aí a situação exílica dos seus compatriotas lá em Babilônia. Por exemplo, Daniel, isso, e outros. Nós vamos ainda falar sobre isso mais à frente. Então, ele viveu entre os exilados na Babilônia. Veja a partir do capítulo 8, versículo 1, e o capítulo 20, versículo 1 também temos essas informações. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos profetizando. Então Ezequiel, ele veio de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Ele tinha descendência sacerdotal. Ele era filho de Buzi, segundo está escrito em Ezequiel, no próprio livro, capítulo 1, versículo 3. Foi levado para a Babilônia naquela primeira leva de deportados por volta do ano 597, quando o rei Nabucodonosor, depois, ele derrubou Joaquim do trono lá em Jerusalém, levou para a Babilônia e colocou Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Nesta época também, Daniel estava entre esses cativos que foram levados para a terra de Babilônia. Ezequias vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, entre o povão. Daniel, porém, servia lá na corte em Babilônia. De modo que Daniel e Ezequiel foram contemporâneos ali no cativeiro. Tá certo? Dá para entender aí? Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exerceu o seu ministério profético ali no meio do povo, Daniel desenvolveu o seu ministério lá na corte, no palácio de Nabucodonosor. Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Foi contemporâneo, mas profetizou em Judá. Então, a segunda parte vai falar sobre o próprio atalaia, sobre o que significa isso, ser atalaia. A palavra atalaia é uma palavra árabe que quer dizer lugar alto. A palavra árabe é atalar, que quer dizer lugar alto. A função de uma atalaia, se você, querido professor, querido aluno, quer se inteirar mais acerca desta palavra, aprofunde seus estudos e nós vamos concluir que significa aquele que está sempre de prontidão, principalmente numa torre alta,
O atalaia tem essa função de ser vigilante. Para melhor ilustrar, podemos mostrar a figura de um militar num posto de sentinela, num lugar alto. Então, o atalaia ficava numa torre, num lugar bem alto, de sentinela, em alta vigilância, com aguçada vigilância ali para alertar o rei dos perigos iminentes. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento, né, tanto aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade de sentinela militar, e também acerca do profeta de avisar com relação ao perigo. Então, atalaia significa sentinela, aquele que está de prontidão na torre alta, observando qualquer movimento. Então, atalaia é um mensageiro para avisar do perigo. Então, observe que a expressão usada neste livro acerca do profeta, a expressão filho do homem, aparece várias vezes neste livro. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, versículo 17. Tá certo? Observe, Deus sempre tratou Ezequiel como filho do homem. Em hebraico, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só nesse capítulo 3, que nós fizemos referência do versículo 17. Nenhum outro profeta recebe esse título, filho do homem. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Certo? Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, o Filho do Homem, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora. Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo receberam e recebem a vida eterna. Então, Jesus, ele teve esse título de Filho do Homem, para também mostrar a parte humana. Jesus 100% Deus, mas 100% também homem. Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel, lá no exílio. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era divertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Observe na quarta parte de nossa lição, que é a última parte, vamos trazer alguns subsídios importantes, por exemplo, a responsabilidade pessoal do cristão, a responsabilidade também que tem o ímpio, a pessoa que não se converteu ainda, e também a extensão da nossa responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, nós também somos atalaias do reino de Deus. Então, a responsabilidade do cristão, são duas as responsabilidades principais que cada cristão tem. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e depois se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Tanto pregar a mensagem quanto também resguardar a sua vida em Cristo, buscar cada dia se santificar para também não se perder, não ficar no caminho. Isso é muito importante, tanto mostrar aos outros a verdade quanto viver na verdade, andar na verdade, como a palavra de Deus sempre orientou aos atalaias e todos os servos do Senhor. A responsabilidade do ímpio é também patente, porque Deus não tem o culpado por inocente. Quando anunciamos o evangelho, o pecador rejeita a salvação, não é? E tal rejeição vai testificar
contra ele mesmo no dia final. Deus disse para Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus aqui diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Observe a semelhança. A responsabilidade do crente, do cristão, do atalaia é pregar, é anunciar, é ensinar, porque está escrito: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Marcos 16, a partir do 15, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então a extensão da responsabilidade é grande. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Isso mesmo serve para todos. O alerta é para livrar a pessoa da condenação eterna, cair na condenação eterna. Então, queridos, este mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele e por aquela que estão se esfriando na fé ou que se afastam dos cultos, principalmente em época de isolamento social, como ainda estamos vivendo, né? Isso pode levar muitas pessoas ao completo esfriamento e desvio e colocar a culpa na doença, na pandemia, que já está chegando aí ao seu enfraquecimento. Já estamos vivendo tempos mais tranquilos, vamos dizer assim, mas pessoas ainda se aproveitam e dizem: não, é por causa da pandemia que eu não fui mais, eu não vou mais, e isso, às vezes, essa falta de congregar, de estar juntos, leva as pessoas a se esfriarem e, por fim, se desviarem completamente do Evangelho. Muitos entraram por esse caminho, então o atalaia entra agora como alerta, avisando do perigo iminente de ficar afastado. Volte ao altar, volte para a congregação, venha novamente adorar a Deus, venha congregar novamente. A nossa preocupação não é somente com o pecador que é ignorante quanto às coisas de Deus, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho e conhecem o Evangelho, conhecem a mensagem. Finalizando aqui, querido professor, discuta aí com seus alunos, na classe, dê oportunidades para que eles possam se expressar e falar sobre essa missão de ser mensageiro de Deus, de ser atalaia, de ser aquele que está realmente alertando as pessoas do perigo iminente. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Quem converte é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Quem opera é Deus. Nós apenas pregamos e ensinamos. Quem faz a obra é o Senhor. O Senhor, ele mandou-nos pregar a palavra como também ao profeta. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem, a palavra, e é o que todos nós precisamos fazer, guiados pelo Espírito Santo, é realmente levar a palavra de Deus, alertar como verdadeiros atalaias do reino de Deus. Nós queremos finalizar pedindo a todos os alunos que não deixem de frequentar a sua aula da escola dominical, porque aqui nós temos tão somente subsídios. Você deve frequentar a sua aula aí na escola bíblica dominical. Estamos encerrando mais estes subsídios aqui desta primeira lição, a lição que nos diz Ezequiel, o atalaia de Deus, lição de número 1 do quarto trimestre 2022. Estamos encerrando essa primeira parte, que é a lição 1. Próxima semana, lição de número 2. A todos, nosso muito obrigado. De coração, queremos agradecer ao carinho, à atenção de todos, tá bom? Oremos agradecendo a Deus por esse tão grande privilégio. Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu, Senhor, que não quer que nenhum dos homens se perca. O Senhor é quem envia atalaias, é quem envia mensageiros. Assim, Senhor, nós te pedimos,
continua salvando, continua libertando, continua enviando mensageiros por este mundo, Senhor, nos continentes, que o Senhor levante homens, mulheres, mensageiros do reino de Deus, verdadeiros atalaias da obra do Senhor. Assim, ó Deus, nós desejamos que muitas almas sejam convertidas, alcançadas pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Assim nós oramos, sendo gratos a Ti por tudo. Nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao Senhor nosso Deus, o nosso agradecimento por tudo quanto o Senhor tem feito. Pelas bênçãos, pelas maravilhas operadas, Senhor. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração. Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Até uma próxima lição, se Deus nos permitir. Não esqueça de assinar o nosso canal, clique aí no sininho de notificações e também inscreva-se para participar de todos os nossos vídeos. A todos, nosso muito obrigado e até a próxima semana.